Graças a Deus, mais uma ministração, Palavra do Senhor, Bíblia, livro Esther, capítulo 8, em diante. Naquele mesmo dia, o rei transferiu para a rainha a casa e todos os bens de Ramã, o inimigo dos judeus. E Mardoqueu apresentou-se diante do rei, pois Esther tinha revelado quem ele era. Então o rei tirou seu anel, selo que havia tomado de volta de Ramã, e o entregou a Mardoqueu, e Esther o nomeou administrador dos bens que pertenceram a Ramã. Todavia Esther voltou a rogar ao rei e, lançando seus pés dele, implorou-lhe em meio a muitas lágrimas que revogasse o plano maligno que Ramã, o descendente de Agag, tinha engendrado contra os judeus. Ou seja, humilhar-se, né? O fato de se ajoelhar, se prostrar em oração, em reverência ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, mais do que o rei Xerxes, né? Misericordioso é Deus. Todavia Esther, né? Foi humilde. Diante do gesto de Esther, o rei prontamente lhe estendeu o cetro real em sinal de aprovação, e ela se levantou diante dele e confirmou sua súplica, dizendo: se for do agrado do rei, e se hoje alcanço o seu favor, e se ele considerar justo, e se eu mesma for agradável aos seus olhos, que ele revogue expressamente todas as cartas que Ramã, filho do Agagita, Hamedata, descendente de Agag, escreveu e endereçou a todas as províncias do rei, determinando o extermínio de todos os judeus. Sabe aquelas palavras vinda para o mal, vinda para a morte, vinda de destruição? Pois é, Deus é justo juiz. Porquanto, como me serás possível suportar a dor de ver a desgraça que se abaterá sobre todo o meu povo? Como resistirei à destruição da minha própria família? Em seguida, o rei Xerxes respondeu à rainha Esther e ao judeu Mardoqueu: mandei enforcar Ramã e passei todos os seus bens para Esther, porquanto ele atentou contra os judeus. Escrevi, pois, agora mesmo novo decreto a respeito dos judeus, o que bem vos parecer, em nome do rei. Escreve, pois, agora mesmo novo decreto a respeito dos judeus, o que bem vos parecer, em nome do rei. E selai-o com o meu anel real. Ou seja, o rei dos reis, Jesus Cristo, Senhor dos senhores, a qual o Pai deu toda a honra, glória e louvor, né, dos bens que tem. Então, tudo que é do Pai é de Jesus e tudo que é de Jesus é do Pai. E todo aquele que anda, contempla ao Senhor de acordo com a vontade do Filho, ao imitar Jesus Cristo, recebe as bênçãos de salvação vinda da parte do Senhor. Imediatamente foram convocados os escribas reais, e esse fato ocorreu no 20º dia do terceiro mês, o mês de Sivan, isto é, entre maio e junho. Os secretários do rei escreveram todas as ordens ditas por Mardoqueu aos judeus, aos sátrapas, aos governadores e aos nobres das 127 províncias que se estendiam da Índia até Cuxi, Etiópia. Essas determinações foram regidas na linguagem de cada povo e segundo a escrita de cada província, como também aos judeus na sua própria escrita e linguagem. Mardoqueu escreveu cartas em nome do rei Xerxes, selou-as com o anel do rei e as enviou com os mensageiros montados em cavalos fortes e velozes, todos da cavalaria especial do rei. Ou seja, a palavra de Deus é para defesa, isso é expresso, é rápido e certo, que todos aqueles que estão contra o Senhor hão de perecer. Ou seja, ouvir a palavra que em vós é implantada e trabalhar para a defesa do povo e não para o ataque, que para com
Cristo se vença e nele permaneça. E o decreto do rei concedia aos judeus de cada cidade o direito de se reunirem e de se protegerem, e destruir, matar e aniquilar qualquer força armada de qualquer povo ou província que tentasse atacá-los, colocando também em risco suas mulheres e crianças. Resguardava também o direito de saquear os bens dos seus adversários em guerra. As determinações do rei entraram em vigor em todas as províncias do rei Assuero, Xerxes, no 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, isto é, entre fevereiro e março. Ou seja, não ir contra o povo de Deus, né? Que seja achado em pé em Jesus Cristo, viver de acordo com a defesa da palavra, viver em Cristo. Então, quem defende ama, né? Quem ama, defende. Isso vigora desde sempre, porque Deus é o Senhor e assinou com sangue, com um ato de amor, o comunicado real e oficial, a defesa da palavra, né? A defesa dos seus filhos, a defesa dos que creem em nome de Jesus. Uma cópia desse decreto foi publicada como lei em cada província e levado ao conhecimento do povo de cada nação, ao fim de que naquele dia os judeus estivessem prontos para vingar-se de todos os seus inimigos. Então aqui vai ficar uma lição, né, para que aprendam a não trabalhar pela morte, mas sim pela vida, porque o que trabalha pela vida, nela permanece. Ao que se esforça, né, ao que é fortalecido por Deus, ao que continua em meio à verdade. Ou seja, qual é a lição? A lição é que todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Os que creem, acreditam em Jesus Cristo. Os mensageiros montados nos cavalos velozes da cavalaria especial do rei partiram apressadamente por causa da ordem expressa do rei. Esse decreto foi promulgado, inclusive, na capital, Suzã. Então Mardoqueu saiu da presença do rei vestido de um traje real azul, celeste e branco, trazendo uma grande coroa de ouro e coberto por um manto de linho fino, vermelho púrpura, e toda a capital de Suzã exultava de júbilo. Então essa é a palavra, né? O Mardoqueu ele não quis se vestir lindamente enquanto o povo estava para perecer, para morrer, por mais que a rainha mandou vestes do palácio para que assim ele se vestisse. Mas ele foi honrado pelo rei depois do trabalho dele, do feito dele, né? Então isso é a palavra também. Esperar ser honrado por Deus e não aceitar a honra no tempo da aflição, a honra que parte do homem, mas antes persistir pela honra que vem do que é do alto, né? Do que é Senhor sobre todos, o Senhor dos senhores. Jesus Cristo, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Mardoqueu foi fiel e foi honrado, porque aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado, de acordo com a palavra de Deus. E grande felicidade, alegria, satisfação e honra tomou conta dos corações de todos os judeus, em cada província e em cada cidade, onde quer que se anunciasse as ordens do decreto real. Explodia entre os judeus grandes manifestações de contentamento, seguidas de animados banquetes e festas. Muitos gentios, pessoas que pertenciam a outros povos do reino, se tornaram judeus, pois o temor dos judeus tinha se apoderado deles. Assim é todo aquele que crê em Jesus. Então, por crer na palavra, por crer em Jesus, temendo a Deus, passa para o povo dos judeus, né? Você vê que essa palavra lembra de justos, né? Judeus justos, né? Porque os justos mesmo, os verdadeiros judeus, são aqueles que estão em Cristo, no Espírito Santo da verdade. Então são da Israel, que é do alto. No capítulo 9 diz bem assim: no 13º dia do 12º mês, que é o mês de Adar, isto é,
entre fevereiro e março, quando deveria entrar em vigor o decreto do rei, naquele exato dia os inimigos dos judeus aguardavam o momento de vencê-los no campo de batalha. Entretanto, aconteceu tudo muito diferente dessa expectativa. Os judeus dominaram aqueles que os odiavam. Então, os justos vencem, né? E pela força do Senhor. Então, é Deus quem nos concede a vitória. É Deus quem batalha a favor deles. É Deus quem conspira a favor de todo aquele que crê no nome do Senhor Jesus Cristo. Os judeus se reuniram nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, Xerxes, para erguer a mão contra aqueles que procuravam o seu aniquilamento, e ninguém conseguia resistir-lhes, pois o temor dos judeus havia caído sobre todos os povos. Então Paulo disse, né? Combati o bom combate. Bom combate devolver com bem quando lhe fizerem mal. O povo judeu não estava buscando fazer mal algum àquelas pessoas, né? E, no entanto, pelo dinheiro, pelas vaidades, pelas vontades da vida, queriam devolver a eles com mal. No entanto, foi Deus quem venceu aquela batalha. Hoje, batalhamos em nome de Jesus. E a batalha é devolver com bem, fazer o bem, dar testemunho do bem em sua vida, né? Na vida que você vive em Cristo Jesus. Então, sendo assim, aí você não vive para você, e você, sabendo disso, sabe que essa vida que se está verdadeiramente não é sua, mas antes do Senhor Jesus. Está contigo, dizem ser teu, mas no entanto é de Deus. Você vive para Deus e Deus te honra. E todos os príncipes das províncias, os sátrapas, os governadores e os administradores dos negócios do rei cooperavam com os judeus, porquanto grande era o temor que alimentavam em relação a Mardoqueu. Mardoqueu exercia forte influência no palácio real, a sua fama se espalhou por todas as províncias e ele foi se tornando cada vez mais poderoso e respeitado. Ou seja, Deus é o Senhor e o Senhor é Deus. O Pai é um com o Filho um com o Pai. Entende? Então, Jesus, o nome do Senhor é respeitado. Jesus é o Senhor dos Senhores. É Ele que se abateu com grande aflição e se voltou a trabalhar pelo seu povo. E Deus o exaltou à sua destra, né? Então, Jesus é o Senhor. Mardoqueu exercia forte influência no palácio real e sua fama se espalhou por todas as províncias. Ele foi se tornando cada vez mais poderoso e respeitado. Os judeus feriram todos os seus inimigos a golpes de espada, matando-os e aniquilando-os, e fizeram o que desejaram com os que os odiavam. E os judeus mataram e eliminaram 500 homens da capital de Suzã. Também mataram Parsadata, Dalfon, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Farmasta, Arisaí, Aridaí e Vaizata, os 10 filhos de Ramá, filho de Hamedata, o grande inimigo dos judeus, mas não colocaram a mão nos seus bens, porque tiveram por anátema, né, por maldição, não quiseram. Mas Deus deu-lhes a vitória. Ou seja, se o teu adversário, se o teu oponente é contra ti, somente crê no Senhor, confia nele, se não devolva com o mal, antes devolva com o bem, e o Senhor fará justiça ao seu tempo. Naquele mesmo dia, o total de mortos na cidade de Suzã foi relatado ao rei, que informou a rainha Ester. Os judeus mataram e liquidaram 500 homens e os 10 filhos de Ramã na capital de Suzã. Que terão feito nas demais províncias do rei? Agora, pois, qual é a tua petição?
pede-me será igualmente atendida. Qual é o teu desejo? Dize-me, e ele será concedido. Então lhe declarou Esther: se for do agrado do rei que os judeus de Suzã tenham autorização para executar também amanhã o mesmo decreto real de hoje, para que os corpos dos 10 filhos de Ramã sejam expostos a toda a gente pendurado na forca. Então, perguntava se era do agrado que fosse humilhada aquela família que foi derrotada, né? Porque conspiraram contra a morte do povo de Deus. O rei aqueceu e imediatamente deu ordens para que assim se procedesse. O decreto foi anunciado publicamente em Suzã e os corpos dos 10 filhos de Ramã foram pendurados na forca. Os judeus de Suzã ajuntaram-se no 14º dia do mês de Adar e mataram 300 homens de Suzã, todavia não tocaram em seus bens. Entre mentes, os demais judeus que viviam nas províncias do império, da mesma forma se reuniram para se proteger e se livrar dos seus inimigos. Exterminaram 75.000 homens, os que os odiavam, mas não se apossaram de qualquer dos seus bens de seus inimigos. Ou seja, o inimigo de Deus, né? O adversário, o homem cruel e amargo, o qual tem o seu fim determinado nos seus dias curtos, né? E cruéis. Eles morrem, mas os filhos de Deus não se contaminam com seus filhos, ao qual eles tiveram como tão valioso, né? O bem, a família deles, ao viver uma vida de luxo, de honrarias e de vanglórias uns aos outros. Então, o povo de Deus permanece humilde e unido ao seu favor, a defender o nome do Senhor. Entende? Passam eles para cá, né? Os gentios passam para a fé e vêm para o alto, mas os que são do alto não passam para os gentios, antes permaneçam no alto, entende? Se convertam eles, mas não se misturem. Todos esses fatos ocorreram no 13º dia do mês de Adar, e no 14º dia descansaram e fizeram dessa data um memorial e de festa e júbilo. Os judeus da capital de Suzã, contudo, tinham se reunido no 13º e no 14º dia, e no 15º descansaram, e dele fizeram um dia memorável, de banquete e muita alegria. Por esse motivo, os judeus que vivem em vilas e aldeias comemoram o 14º dia do mesmo de Adar como um dia de banquetes, honra e júbilo, um dia em que se envia porções de alimento e presentes uns aos outros. Isso acontece até hoje, a alegria, né? É eterna, onde os justos serão exaltados e os ímpios atormentados. Então, permanecer e perseverar. Mardoqueu registrou por escrito todos esses acontecimentos e enviou cartas a todos os judeus de todas as províncias do rei Assuero Xerxes, tanto as mais próximas como as mais distantes em todo o reino. E ordenou-lhes que todos os anos lembrassem e guardassem o 14º e o 15º dia do mês de Adar, isto é, entre fevereiro e março. Porquanto nesse dia os judeus livraram-se dos seus inimigos, esse mês a sua humilhação e tristeza tornou-se em honra e júbilo, e o seu pranto num dia de festa. E hão de festar nas bodas do Cordeiro. Escreveu-lhes recomendando que comemorassem aquelas datas memoráveis com dias de festa e felicidade, de troca de saudações e presentes e de ofertas aos pobres. Tá vendo? Isso aí é o verdadeiro
comemoração de júbilo, de alegria, né, de felicidade, o dar presente aos pobres, aos necessitados, um dia de festas e comemorações, né? E assim os judeus passaram a observar a tradição e a realizar aquela celebração conforme Mardoqueu lhes havia prescrito, pois Ramã, filho do Agagita, Hamadata, inimigo de todos os judeus, tinha tramado malignamente contra eles, tentando exterminá-los e, para tanto, havia lançado o pur, isto é, a sorte, com o objetivo de conhecer a melhor maneira de realizar a destruição total dos judeus. Ou seja, hão de comemorar, porque venceram os seus oponentes, os seus adversários, os seus inimigos, né? Veja, Mardoqueu foi o que intercedeu pelo povo naquele momento. Foi honrado e receberam a vitória da parte do seu Deus, o Senhor dos Exércitos. Assim Jesus, ele intercede por todos. Foi honrado e é Senhor acima de todos, inclusive acima de Mardoqueu, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E quem crê no nome dele recebe a bênção do Senhor. No entanto, quando estes sórdidos planos chegaram ao conhecimento do rei, por intermédio de Ester, ele deu ordens expressas e por escrito para que a intenção maligna de Ramã para com os judeus se voltasse contra a sua própria cabeça e para que ele e seus filhos fossem executados e pendurados na forca. Por isso aqueles dias ficaram conhecidos na história pelo nome de Purim, por causa da expressão pur, considerando tudo o que estava escrito nessa carta, o que tinha visto e o que de fato havia acontecido em todo o reino, os judeus decidiram estabelecer o costume de que eles e os seus descendentes e todos os que se tornassem judeus não deixariam de celebrar anualmente esses 2 dias memoráveis, exatamente da forma estabelecida descrita na carta em suas datas certas, onde comemorar na glória, os que são para a vida eterna, os que são de Cristo Jesus. Esses 2 dias seriam lembrados e guardados em cada família, em todas as gerações, em todas as províncias e cidades. Esses dias de Purim não seriam revogados jamais entre os judeus, e os seus descendentes os haveriam de lembrar e celebrar para sempre. Então a rainha Hadasha, Ester, filha de Abiail, o nome dela é Hadasha Bat Abiail, Ester, filha de Abiail, e o judeu Mardoqueu escreveram com toda a autoridade uma segunda carta a fim de confirmar todas as instruções da primeira, acerca da celebração dos Purims, ou seja, dia de sorte. Deus concede de sorte ao seu povo, aquele que se humilha, aquele que crê no nome do Deus vivo e é contemplado com a misericórdia de Deus. Mardoqueu enviou cartas a todos os judeus das 127 províncias do império de Assuero-Xerxes, desejando-lhes paz, segurança e prosperidade, e confirmando que os dias dos Purim deveriam ser comemorados nas datas exatas e determinadas conforme o judeu Mardoqueu e a rainha Ester haviam estabelecido e decretado para si mesmo, para todos os judeus e para os seus descendentes de todas as gerações, e acrescentou observações sobre tempos de jejum, lamentação e preparação. Ou seja, por mais que a festa, há vigia, há que se lamentar pelos maus feitos, né? Ao se arrepender, então continuar na perseverança para que receba a bênção do Senhor. A ordem expressa da rainha Ester confirmou todos os regulamentos para a correta
observação dos Purim. E todas essas instruções foram escritas em livros de registros históricos, ou seja, estão arquivados, né? Há um decreto real de tudo que é feito para a recompensa daqueles que nele crê, ou seja, que crê no Senhor Jesus Cristo. Passados esses acontecimentos, o rei Assuero Xerxes impôs tributos a todo o império, até sobre as distantes regiões costeiras. E há um tributo, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E dar a honra do que é de Deus, devolver a Deus a alma purificada pelo sangue do Cordeiro, trabalhai pelo pão que não perece. Então, são dinheiros. Deus manda multiplicar o dinheiro, fazer mais seguidores de Cristo, né? Ao contemplar o caminho do Senhor, ao nele permanecer e permanecendo nele trabalhar pelo nome dele, para que assim chegue mais almas ao reino dos céus. Todos os seus atos de majestade, força e poder, bem como o relato completo da grandeza com que honrou e exaltou Mardoqueu, estão registradas no livro de crônicas dos reis da Média e da Pérsia. O judeu Mardoqueu foi o segundo na hierarquia do império, logo depois do rei Assuero Xerxes. Era um homem notável, ilustre e grande influência entre todos os judeus, e amado pela multidão dos seus irmãos, porquanto trabalhava sempre para o bem de seu povo, promovendo a justiça e o bem-estar entre todos de seu tempo. Esse é Jesus Cristo que trabalha pela justiça e bem-estar, pelo bem do seu povo, o Senhor dos Senhores, que está à destra do Pai. E tudo lhe foi confiado, lhe foi entregue, lhe foi dado. A ele toda honra, glória e verdadeira e genuína adoração seja. Para todo sempre o é. Glórias a Deus, glórias ao Senhor Jesus. Amém. Aleluia.